Após a Revolução Russa de 1917, Lenin coloca em prática sua doutrina de expansão mundial do comunismo e, em 1920, estabelece as condições para a filiação ao Partido Comunista, entre elas a realização de amplas campanhas de agitação e propaganda nas organizações militares, principalmente no Exército. Em 25 de março de 1922, nasce o Partido Comunista do Brasil, o PCB. O novo partido aceitava as ordens diretas de Moscou. Em 1927, partindo da teoria à prática, o PCB criou uma frente única operária e iniciou um trabalho de infiltração nos quartéis, influenciando Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército, a aderir ao comunismo, fato que se deu em março de 1931. Em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. O movimento tinha por objetivo derrubar o presidente Getúlio Vargas e tomar o poder. Liderados pela Aliança Nacional Libertadora, militares inclinados ao comunismo iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, dentro dos quartéis em várias partes do país. Mas devido à falta de organização dos ataques e à ausência do apoio popular, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. Em seguida, Prestes é preso e perde a patente de capitão. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Rússia pelos nazistas, a política exterior soviética muda e Stalin tenta ganhar o apoio das democracias ocidentais. O PCB redireciona sua política seguindo disciplinadamente a orientação de Moscou e apoia Getúlio Vargas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia a agitação das massas populares e tenta desestabilizar o governo Dutra através de uma política conspirativa. Durante toda a década de 50, Moscou, através de suas redes apoiadas pelos partidos comunistas no mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. Como consequência, nessa época, em muitas universidades ocidentais, predominava uma visão social esquerdista, sendo que grande parte do terceiro mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Muitos intelectuais se declaravam marxistas. Assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo, o que provocou sua expansão dramática até o final da década de 50, com a vitória da Revolução Cubana. Isso fez o PCB defender com mais intensidade a luta armada como a única solução viável e progressista dos problemas brasileiros. A União Soviética, destinada a aumentar o seu campo de influência no continente americano, despertou interesse pelo Brasil, um país de dimensões imensas, fronteiriço com quase todos os países da América do Sul, país estratégico no cenário mundial que poderia pender o fiel da balança para o lado comunista. Nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passou a viver período de crescente instabilidade política, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes encontrou-se com Nikita Khrushchev em Moscou para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Neste mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba, com apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros para o treinamento político-militar, visando a preparação de quadros revolucionários para desencadear ações de guerrilha rural e urbana no Brasil. Os chineses também colaboraram para a tentativa de implantação do comunismo no Brasil, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, visando a formação de quadros guerrilheiros para o movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. No Nordeste do Brasil, Francisco Julião organizava as ligas camponesas, com militantes treinados em Cuba. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro, além da compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, para funcionar como campos de treinamento. No dia 4 de dezembro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e o desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha no estado de Goiás, em uma das 3 fazendas pertencentes às ligas camponesas. Enquanto isso, Goulart governava o país de uma forma pendular. Ora pendia para o lado dos comunistas, ora para o lado dos conservadores. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda,
principalmente com João Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Goulart solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional, pelo prazo de 30 dias. A manobra foi repelida pelo Congresso e João Goulart passou a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria em um regime totalitário de esquerda. Insuflado e orientado por seu cunhado Leonel Brizola, pregava a necessidade de reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. Em meio à crescente radicalização do ambiente político, Leonel Brizola era a liderança que unificou as esquerdas na frente de mobilização popular, criando o grupo dos 11 companheiros para tomar o poder pela luta armada. Segundo Brizola, o grupo dos 11 seria a vanguarda avançada do movimento revolucionário, a exemplo da Guarda Vermelha da Revolução Socialista de 1917 na União Soviética. Alheio às críticas que lhe endereçavam militares e oposição civil, João Goulart e o PCB mantinham entendimentos constantes. No dia 13 de março de 1964, um comício realizado na Praça Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ficou conhecido como a Comissão das Reformas. Mais de 100 mil pessoas participaram, pedindo a legalização do PCB e a entrega de armas ao povo para a luta armada. No palanque estavam João Goulart, Miguel Arraes e Leonel Brizola. No dia 19 de março aconteceu a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu 800 mil pessoas em oposição ao comício do dia 13, em demonstração do descontentamento de grande parte da população com os rumos que tomava a situação nacional, principalmente devido à impressionante demonstração de força, o tom radical dos discursos de Arraes e Brizola e a profusão de cartazes com a foice e o martelo. Em 20 de março, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil reuniu-se declarando um motim, dando origem a vários outros movimentos rebeldes no interior das Forças Armadas. Realizou-se em Niterói, na sede do Sindicato dos Operários Navais, um congresso continental de solidariedade a Cuba, com a participação de delegações latino-americanas. Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse a primeira nação da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Na véspera de 30 de março de 1964, João Goulart, ignorando o pedido de assessores e do seu líder na Câmara, Tancredo Neves, compareceu à sede do Automóvel Clube para uma homenagem da Associação dos Sargentos da Polícia Militar. No seu discurso, Goulart defendeu a mudança na Constituição para que pudesse concorrer às eleições presidenciais de 1965, desagradando a Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek, pré-candidatos à presidência da República. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e a maior parte do Congresso Nacional, exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. Nos bastidores dos acontecimentos, os serviços secretos dos Estados Unidos e da União Soviética trabalhavam intensamente, tentando cada um fazer a balança pender para o seu lado, não medindo esforços para levarem o Brasil a uma guerra civil. O general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas sediadas no estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O general Castelo Branco, ao saber disso, telefonou para Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, com o intuito de segurar o levante. O governador mineiro argumentou que, uma vez iniciada a revolução, seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart, podendo agravar a situação. A falta de reação do governo Goulart e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda.
também fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, em apoio ao governo. João Goulart, em busca de segurança, viajou no dia 1º de abril do Rio de Janeiro, onde se encontrava no momento da Revolução, para Brasília, e em seguida para Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar a resistência. Mas João Goulart desistiu de um confronto militar com os revolucionários e seguiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas e praças do país para comemorar a vitória. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger um novo presidente da República. O general Castelo Branco, aclamado por grande parte da sociedade brasileira, apoiado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos, entre eles Juscelino Kubitschek, precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno, e acabou recebendo 361 votos. No dia 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República, consolida a vitória sobre o movimento comunista e renova as esperanças do povo brasileiro de ter um país com dias melhores. Porém, a esquerda derrotada colocaria em cena, nos anos posteriores, Carlos Marighella, ideológico comunista e defensor da luta armada, que submeteria o povo brasileiro às ações mais obscuras da guerrilha, o terrorismo.